Introdução à História da Filosofia do A.C. Grayling, Introdução de Desidério Murcho. A história da filosofia, tal como hoje é vista por estudantes e professores de filosofia, é uma construção retrospectiva. É escolhida a partir do fluxo mais vasto da história das ideias de modo a fornecer os seus antecedentes às preocupações filosóficas de hoje. Tem de se fazer notar este fato, mas que não seja para evitar confusões com as próprias palavras filosofia e filósofo. Ao longo de quase toda a sua história, a filosofia tinha como significado geral a investigação racional, apesar de, a partir do início dos tempos modernos, na Renascença até o século XIX, ter passado mais em particular a significar aquilo a que agora chamamos ciência. Apesar de um filósofo ser ainda alguém que investigava, fosse o que fosse. Daí o que o rei Lear de-me primeiro falar com este filósofo. O que causa a trovoada? Na lápide de William Hazlitt, entalhada em 1820, o famoso ensaísta é descrito como o primeiro sem rival metafísico de seu tempo, porque nessa altura o que agora chamamos filosofia chamava-se metafísica para distingui-la do que agora chamamos de ciência. Essa distinção era muitas vezes assinalada pelos rótulos filosofia moral para significar o que agora chamamos filosofia, e filosofia natural para significar o que agora chamamos ciência. A palavra cientista foi introduzida muito recentemente, em 1863, dando à palavra relacionada à ciência o sentido comum que agora tem. Depois dessa data, as palavras filosofia e ciência assumiram seus significados atuais, à medida que as ciências se afastavam mais e mais da investigação geral, ao se especializarem e se tornarem cada vez mais técnicas. Na filosofia contemporânea, as áreas principais de investigação são a epistemologia, a metafísica, a lógica, a ética, a estética, a filosofia da mente, a filosofia da linguagem, a filosofia política, a história dos debates nestas áreas de investigação e o exame filosófico dos pressupostos, métodos e teses de outros campos de investigação na ciência e na ciência social. Na sua maior parte, certamente no caso das três primeiras, estas são o grosso do estudo da filosofia nas universidades do mundo anglófono e na Europa atual. E, correlativamente, estes são os campos de investigação que determinam que vertentes da história geral das ideias são selecionadas como a história da filosofia atual, deixando assim de lado a história da tecnologia, da astronomia, da biologia e da medicina da antiguidade em diante. A história da física e da química a partir do século XVII e a emergência das ciências sociais como disciplinas definidas a partir do século XVIII. Para ver o que determina as vertentes da história das ideias que são selecionadas como história da filosofia, precisamos, consequentemente, deixar um olhar retrospectivo através das lentes dos vários ramos da filosofia contemporânea anteriormente elencados, e isto exige um entendimento preliminar do que eles são. A epistemologia, ou teoria do conhecimento, é a investigação da natureza do conhecimento, de como este é adquirido. Investiga as distinções entre conhecimento, crença e opinião, procura especificar as condições em que é justificado afirmar que se sabe algo e examina e oferece respostas aos desafios céticos ao conhecimento. A metafísica é a investigação da natureza, da realidade, da existência. O que existe? E qual é a sua natureza? O que é a existência? Quais são os tipos mais fundamentais de seres? Há tipos diferentes de existência ou de coisa existente? Existem entidades abstratas fora do espaço e do tempo, como os números e os universais, além das coisas concretas no espaço e no tempo, como as árvores e as pedras? Existem entidades sobrenaturais, como as divindades além do domínio natural? A realidade é uma coisa ou várias? Se os seres humanos são, na sua totalidade, parte da ordem causal natural do universo, pode haver algo como o livre-arbítrio? A metafísica e a epistemologia são centrais para a filosofia como um todo. São, digamos, a física e a química da filosofia. Compreender os problemas e questões destas duas áreas de investigação é básico para a discussão de todas as outras áreas da filosofia. A lógica, a ciência do raciocínio válido e sólido, correto, é o instrumento geral da filosofia, como a matemática é o instrumento da ciência. No apêndice apresento um esboço das ideias básicas da lógica e explico os seus termos principais. A ética, como disciplina do currículo de filosofia, é a investigação dos conceitos e teorias do bem, do correto e do incorreto, da escolha e da ação moral, A expressão como disciplina do currículo de filosofia é usada aqui porque a palavra ética tem múltiplas aplicações. Mesmo quando é usada como rótulo de uma área da filosofia, serve para denotar duas questões separáveis.
o exame dos conceitos e do raciocínio éticos. Isso descreve-se mais precisamente como metaética, e o exame das morais normativas, que procuram dizer-nos como viver e como agir. Distingue-se a moral normativa da investigação metaética mais teórica, descrevendo-a como uma empresa de primeira ordem, e a metaética como uma empresa de segunda ordem. Por natureza, a filosofia é uma investigação de segunda ordem, de modo que ética, no contexto do estudo filosófico, quer normalmente dizer metaética. Porém, a palavra ética também denota, ainda que indiretamente, a perspectiva e as atitudes dos indivíduos ou das organizações com respeito aos seus valores, a maneira como agem e como se veem a si próprios. Este é um uso habitual e adequado do termo e, o que é interessante, a reflexão sobre esta questão mostra que a palavra ética e moral não querem dizer o mesmo. Isto compreende-se mais facilmente quando se repara nas etimologias dos termos. Ética vem do grego ethos, que significa caráter, ao passo que moral deriva da sua introdução, por parte de Cícero, a parte do latim mos, ou mores, que é o plural de mores, que significa costume ou até etiqueta. A moral, deste modo, é acerca das nossas ações, deveres e obrigações, ao passo que a ética é acerca do gênero de pessoa que se é. E apesar de os dois estarem obviamente conectados, são também obviamente distintos. Essa distinção aparece também naturalmente nas arenas da discussão metaética e normativa. Ao identificar o locus do valor, algumas teorias metaéticas centram-se no caráter do agente, outras nas consequências das ações e outras ainda na conformidade da ação ao dever. Quando é o caráter do agente que conta, estamos a distinguir a ética no sentido de ethos já descrito. Quando é a consequência das ações ou a conformidade ao dever que conta, é o âmbito mais restrito da moral que se tem em vista. A estética é a investigação da arte e da beleza. O que é a arte? Será a beleza uma propriedade objetiva das coisas naturais ou feitas pelos seres humanos, ou é subjetiva, existindo apenas aos olhos do observador? Poderá uma coisa ser esteticamente valiosa, independentemente de ser bela ou não? E independentemente de ser ou não uma obra de arte? Serão os valores estéticos das coisas naturais, uma paisagem, um pôr do sol, um rosto, diferentes do que atribuímos aos artefatos, uma pintura, um poema, uma peça musical? A filosofia da mente é a investigação da natureza, dos fenômenos mentais e da consciência. Já fez parte integrante da metafísica, porque esta última, ao investigar a natureza da realidade, tem de considerar se esta é apenas material ou se, além disso, tem aspectos não materiais, como a mente, ou se é apenas mental, como defendem os filósofos idealistas. Mas à medida que cresceu o consenso em torno da perspectiva de que a realidade é fundamental e exclusivamente material e que os fenômenos mentais são produtos da atividade material do cérebro, compreender estes fenômenos, e em particular a natureza da consciência, tornou-se um tópico de interesse intenso. A filosofia da linguagem é a investigação de como se atribui significado a sons e marcas de um modo que permite a comunicação e dá corpo ao pensamento, tornando até possível, talvez, na verdade, o pensamento, acima de um certo nível rudimentar. Qual é a unidade do significado semântico? Uma palavra, uma frase, um discurso? O que é o próprio significado? O que sabemos ou sabemos como fazer quando sabemos o significado de expressões de uma linguagem? Há realmente uma linguagem como o inglês? Ou há tantos idiolectos de inglês ou dialetos de inglês quantas as pessoas que os falam? Tornando assim uma linguagem de fato uma coleção de dialetos ou idiolectos que não são completamente coincidentes. Como interpretamos ou compreendemos o uso alheio da linguagem? Quais são as implicações epistemológicas e metafísicas da nossa compreensão da linguagem, significado e uso da linguagem? Por boas razões, as filosofias da mente e da linguagem unificaram-se numa única investigação geral na filosofia acadêmica mais recente, o que é ubiquamente atestado pelos títulos dos livros e cursos universitários. A filosofia política é a investigação sobre os princípios da organização social e política e sua justificação. Pergunta-se qual é a melhor maneira de organizar e administrar uma sociedade, o que legitima as formas de governo, em que base se apoiam as reivindicações de autoridade no Estado ou numa sociedade, e quais são as vantagens e desvantagens da democracia, do comunismo, da monarquia e outras formas de organização política. A história da filosofia, tal como é
vista retrospectivamente através das lentes das investigações anteriores, é uma parte essencial da própria filosofia, porque todas essas investigações evoluíram ao longo do tempo como uma grande conversa, digamos, entre pensadores que vivem em diferentes séculos e em diferentes circunstâncias, mas que, contudo, se entregam às mesmas questões fundamentais e, portanto, conhecer o historial destes debates é crucial para compreendê-los. Isto poupa-nos o trabalho de reinventar a roda uma vez e outra, né? Ajuda-nos a evitar erros e a reconhecer ciladas, permite-nos ganhar com os trabalhos dos nossos predecessores e dá-nos materiais para usar ao tentar compreender o tema em questão e para formular as perguntas certas. O exame filosófico dos pressupostos, métodos e teses dos outros campos de investigação, que se quer dizer com rótulos como filosofia da ciência, filosofia da história, filosofia da psicologia e afins. Toda a investigação repousa em pressupostos e usa metodologias e é necessário ter consciência de ambos. As questões filosóficas sobre a ciência, por exemplo, são formuladas pelos próprios cientistas e não apenas pelos filósofos. As questões filosóficas sobre o estudo da história são igualmente levantadas por historiadores ao discutir os seus métodos e objetivos. Considere-se mais em particular cada uma por sua vez, como se segue. Deve a ciência ser entendida em termos realistas ou instrumentalistas? Isto é, são as entidades referidas pelos termos técnicos da ciência realmente coisas que existem? Ou são apenas construções úteis que ajudam a organizar a compreensão dos fenômenos, que são objeto de estudo? O raciocínio científico é dedutivo ou indutivo? Há algo como um conhecimento científico, entendendo-se que toda ciência está aberta à refutação com base em provas ulteriores, deve-se concebê-la como um sistema de teorias poderosamente comprovadas que são, contudo, intrinsecamente derrotáveis. Quanto à história, se não houver provas a favor ou contra uma tese sobre algo que ocorreu no passado, a tese, apesar disso, definitivamente verdadeira ou falsa, ou não é uma coisa nem outra? A história é escrita no presente com base em provas diárias, cartas, vestígios arqueológicos que sobreviveram até o presente, ou pelo menos é o que pensamos, né? São parciais e fragmentárias e muitos dos rastros do passado perderam-se. Há por isso algo como conhecimento do passado verdadeiramente, ou há apenas reconstrução interpretativa na melhor das hipóteses, talvez demasiado frequentemente apenas conjecturas. A reflexão sobre os tipos de investigações e os tipos de questões que essas investigações suscitam mostra que a filosofia é a tentativa de dar sentido às coisas, de alcançar compreensão e perspectiva em relação às muitas áreas da vida e do pensamento nas quais a dúvida, a dificuldade, a obscuridade e a ignorância prevalecem. O que é dizer as fronteiras de todas as nossas empresas? Descrevo o papel da filosofia aos meus estudantes deste modo: nós, humanos, ocupamos apenas um trecho de luz nas imensas trevas da ignorância. Cada uma das disciplinas especiais tem o seu lugar no arco da circunferência desse trecho de luz, esforçando-se para ver na direção das sombras, para entrever figuras e assim alargar um pouco mais o horizonte de luz. A filosofia patrulha toda a circunferência, esforçando-se em especial naqueles arcos onde há ainda qualquer disciplina especial, tentando encontrar as perguntas certas a fazer para que possa haver a possibilidade de formular respostas. Essa tarefa, fazer perguntas certas, é na verdade crucial. Até os séculos XVI e XVII, os filósofos não faziam com suficiente frequência as perguntas certas e da maneira certa sobre a natureza. Quando fizeram, a ciência da natureza nasceram, desenvolvendo-se em campos magníficos e poderosos de investigação que trouxeram à existência o mundo moderno. A filosofia deu assim à luz à ciência naqueles séculos. No século XVIII deu à luz a psicologia, no século XIX a sociologia linguística empírica. No século XX desempenhou papéis importantes no desenvolvimento da inteligência artificial e da ciência cognitiva. As suas contribuições para alguns aspectos da neurociência e da neuropsicologia estão ainda em curso, né? Mas o núcleo de questões em epistemologia, metafísica, ética, filosofia política, as filosofias entre outras, persistem. São perenes e são perguntas perenemente urgentes, porque os esforços para lhes responder fazem parte da grande aventura do esforço da humanidade para se compreender a si mesma e para compreender o seu lugar no universo. Algumas dessas questões não parecem ter resposta, ainda que agir com base na ideia de que não a tem seja desistir demasiado depressa. Além disso, como disse Paul Valéry, uma dificuldade é uma luz, uma dificuldade insuportável, né?
Uma dificuldade amorosa, uma dificuldade inultrapassável, um sol, né? Maravilhosa expressão, pois ensina-nos que se aprende muitíssimo com esforço para resolver até o que não parece ter solução, como atesta a história da filosofia. O que se segue é, pois, a história da filosofia no sentido atual da palavra filosofia, mostrando como o tema das investigações filosóficas atuais começou e se desenvolveu. É, sobretudo, a história da filosofia ocidental que é descrita nestas páginas, mas ofereço panorâmicas das filosofias indiana, chinesa e árabe, persa, né? E uma ponderação da filosofia na África, para fazer notar algumas conexões e diferenças entre as grandes tradições do pensamento. Veja-se as páginas iniciais da parte 5. Né? Em todos os casos, centrei-me por necessidade nas principais figuras e ideias, e no caso das tradições não ocidentais, escrevo como um espectador que observa do outro lado de uma barreira linguística, pois tem um acesso muitíssimo limitado ao sânscrito, pali e chinês antigo, e nenhum ao árabe. Né? A diferença entre esta e outras histórias da filosofia é que esta não envereda pelo que a maior parte das outras oferece, nomeadamente tratamentos das teologias de Agostinho, alguns dos padres da igreja do cristianismo primitivo e dos escolásticos dos tempos medievais tardios, como Tomás e Duns Scoto. Este livro é uma história da filosofia e não uma teologia, não da teologia da religião. Um aspecto estranho das histórias da filosofia que inclui teólogos entre os filósofos é que não há melhores razões para incluir teólogos cristãos quando se exclui os judaicos ou islâmicos, e não há melhores razões para incluir a teologia numa história da filosofia do que para incluir uma história da ciência. Na verdade, há até mais razões para incluir esta última. Uma diferença fundamental entre a filosofia e a teologia é que a primeira é a tarefa de tentar dar sentido a nós próprios e ao nosso mundo de um modo que se pergunta o que devemos pensar e por quê, ao passo que a teologia é a tarefa de explorar e expor ideias sobre um certo tipo de coisa ou coisas que se considera que existem efetiva ou possivelmente. Nomeadamente um Deus ou deuses, um ser ou seres supostamente diferentes de nós próprios de maneiras significativas e operativas. Como escrevo na parte 5, ao lidar com este aspecto em conexão com a filosofia árabe e persa, se o ponto de partida da reflexão é a aceitação de uma doutrina religiosa, então a reflexão que se segue é a teologia, ou teodiceia, ou exegese, ou casuística, ou apologética, ou hermenêutica, mas não filosofia. E esse é o princípio de demarcação que aplico em todo o livro. Uma maneira de dramatizar polemicamente este ponto é dizer que a filosofia está para a teologia, como a agricultura para a jardinagem é uma empresa muito maior, mais abrangente e mais variada do que a empresa particular, local e centrada de falar ou teorizar sobre um Deus, que é o que teólogos quer dizer. Claro que em filosofia a questão das entidades ou agências sobrenaturais existirem, e que a diferença se seguiria para a nossa imagem do mundo e de nós se uma ou mais existissem, emergem de tempos e tempos, e há filósofos que, com base numa concepção de divindade oriunda da teologia natural, ou seja, de considerações gerais sobre uma mente ou agência sobrenatural, a usam para garantir a possibilidade do conhecimento, como fez Descartes, ou como base da existência, como Berkeley fez, não estava de modo algum sozinho. Essas perspectivas são discutidas nos lugares apropriados nas páginas seguintes, mas os esforços emaranhados para dar sentido a algo como uma divindade, tal como as religiões tradicionais querem que seja entendida, como um ser ou seres onipotente, eterno, onisciente, onipresente, não são senão tangencialmente uma parte frutífera do trajeto da filosofia, sendo por isso deixados aos seus próprios historiadores. Então isso está na história da filosofia do A.C. Grayling, né? Anota, tudo na filosofia e na história da filosofia é objeto de debate. A tese de que toda tradição filosófica é uma longa conversa seria contestada por quem pensa que não conseguimos compreender o pensamento de filósofo do passado sem o colocar firmemente no contexto do seu tempo. Isto é verdadeiro, mas não impede que se veja a continuidade entre as suas ideias e as preocupações e as nossas. As nossas emergiram muitas vezes das deles, ou das mesmas coisas que as suscitaram. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies, até a próxima.